Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto 1/4 de oração na nossa catequese destrinchada. Hoje é a nossa nona aula e falaremos sobre a criação, sobre o Gênesis, sobre esse Deus que é criador. Você tem reparado, né? Como eu disse lá no primeiro encontro nosso, nós vamos falar todo o conteúdo do catecismo da Igreja Católica. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte nós falamos do credo, tudo aquilo que a Igreja acredita, na fé da Igreja. Nas outras partes falaremos também sobre sacramentos, sobre liturgia, falaremos sobre sacramento e liturgia na segunda parte. Na terceira parte falaremos sobre a moral cristã, ou seja, falaremos sobre os mandamentos de Deus sobre nós. E também, na quarta parte, falaremos sobre a oração cristã, que é baseada no Pai Nosso, que é a oração perfeita. Toda oração ela deve ser envolvida com a oração do Pai Nosso. Ela deve ter características da oração do Pai Nosso, tá bom? Então, antes de nós prolongarmos, né? Então, para nós entendermos aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos meditando, ou refletindo, parte a parte, dos tópicos da profissão de fé. Profissão de fé que você aprendeu nas últimas aulas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aqui nós falaremos sobre somente essa palavra, Criador. Bom, não falaremos sobre o Criador do céu e da terra, falaremos só sobre Criador, Deus Pai Criador. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Só isso, somente essa palavra, Criador. Tá bom? Então, é isso. Já pega a sua água, já pega o seu lápis, sua caneta, ou o seu papel, e vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? Nós, então, falaremos sobre o Pai Criador das ovelhas, né? Por muito tempo eu deixei aqui essa analogia, mas eu acho uma das coisas que o catecismo, ele nos ensina, ele vai nos ensinar é que quando você for dar aula, e aqui eu falo também para quem dá aula, como para quem só está aprendendo aqui, né? O catecismo ele fala assim, ele não só aprova que a gente faça que use outras dinâmicas, teatro, libras, o que você imaginar, qualquer tipo de arte que possa ensinar o catecismo, o catequista pode usar. Então, seja criativo para usar. Eu estou usando os vídeos do YouTube, usando as fórmulas aqui do nosso resumo, que nós sempre usamos, né? E cada um pode usar da sua forma. Mas nós podemos acrescentar também analogias. Também, e eu estou fazendo essa analogia das ovelhas, né? Porque nós somos as ovelhas de Deus, desse pasto que Jesus é o bom pastor. E também ele é a pastagem. Eu tirei isso de um livro do Bento XVI, onde o Bento XVI ele vai falar justamente sobre isso. Jesus não é só o pastor, mas também a pastagem, porque ele se dá em alimento para as ovelhas. Ele se dá em alimento por nós. Bom, então é isso. Vamos lá, então, começar o nosso conteúdo aqui. O Criador. Então nós teremos 5 partes para falar sobre esse Deus Criador. Certo? Na nossa introdução, nós vamos olhar o seguinte. Parágrafo 279 diz assim: Deus é criador de todas as coisas, invisíveis e visíveis. Nós falaremos isso mais para frente. Se eu não me engano, nas próximas aulas falaremos sobre isso. E nós consideraremos, né? E a igreja ela considera esse céu, essas coisas invisíveis, e essa terra, as coisas visíveis, como os anjos, como seres espirituais, e os seres físicos, materiais. O ser humano, ele é tanto um ser espiritual quanto um ser material. Então existe uma união que nós poderíamos dizer uma união indissolúvel de uma matéria, mas também de um espírito, certo? Matéria e espírito. Cristo é a luz sobre a criação que demonstra era para ser assim.
Era para ser assim, eu coloquei aqui na formação, né, mas era para ser desse o que que eu quero dizer aqui é o seguinte, Jesus, ele é o perfeito homem, e quando Deus cria o homem, porque estamos falando sobre a criação, ele gostaria que o homem tivesse sido como Cristo foi, obediente, humilde, manso, que só tivesse olhos para o Pai, que não desviasse os seus olhos do Pai. Então, Cristo não somente é Deus, mas também o exemplo do que o homem deveria ser. Um exemplo perfeito. O exemplo perfeito de obediência, de humildade, de humanidade, certo? Jesus, então, na sua humanidade, ele demonstra o exemplo perfeito. Ele demonstra a humanidade exemplar que nós deveríamos apoiar a nossa vida. É sempre importante lembrar da criação e conectá-la à nova criação de Jesus Cristo. Importante lembrar da criação e conectá-la à nova criação de Jesus Cristo. Então vamos lá. Deus criou o céu e a terra em 6 dias. A gente vai falar isso mais para frente, se eu não me engano. Tem um momento que nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero adiantar só um pouquinho aqui, só para a gente entender o seguinte. Imagina o seguinte. Cristo, ele recria, ele dá novos céus e nova terra. Mas ele está recriando, ele está refazendo a criação. Não refazendo a criação, mas ele está renovando a criação. E a criação aqui eu estou falando do homem, quando ele morre na cruz. Certo? Então, Cristo, ele dá novo sentido à criação. Porque a criação, ela estava separada do seu Criador. Com Cristo, no nascimento, na encarnação, o Criador, ele se une à criação. Então é como se fosse assim, ó. Existiam duas partes. O homem, quando foi criado, ele era unido a Deus, tanto que ele ouvia Deus, tanto que ele participava do paraíso, do jardim de Deus, das delícias de Deus, né? Das bem-aventuranças, da glória de Deus, e era convidado a essa glória. Quando o homem peca, ele se separa de Deus. Não é Deus que separa o homem de si, mas é o homem que se separa de Deus. Quando Cristo se encarna no ventre da Virgem Maria, ele une a sua divindade à humanidade, E essa humanidade passa pela Virgem Maria. Por isso a Virgem Maria é tão importante, porque ela dá o tom humano para Deus. Ela dá a essência humana para Deus. Deus só pode ser chamado de homem, e assim nós só podemos ser unidos de volta ao homem porque a Virgem Maria deu seu sim a Deus. Por isso a Virgem Maria é tão importante para os católicos. Não é somente por uma figura materna, por uma figura bonitinha, por respeito, não somente por isso, claro que é por isso também, mas é muito mais do que isso. Ela dá o tom de humanidade para Deus. Deus não poderia ser humano. Aliás, não que não poderia, mas ele não quis ser humano se não fosse pela, pela, por passar pela Virgem Maria, por ser unido à Virgem Maria, certo? Então, por isso, Cristo, ele é a nova criação, ele recria, não recria, mas ele renova a criação. Vamos lá, então, continuando, então. A catequese sobre a criação. Falaremos sobre 5 tópicos aqui nesse trecho. A catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação diz o seguinte. A catequese da criação, ela responde às perguntas dos homens de todos os tempos. Qual é a pergunta que todo homem se faz, ou pelo menos aquele homem que ele está procurando o sentido da sua vida? De onde vimos e para onde vamos?
a criação ela responde isso. Em um só lugar, em uma só catequese, nós vamos responder de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós viemos da glória de Deus e retornaremos à glória de Deus. Bom, quando alguém perguntar isso, de onde eu vim da glória de Deus e vou voltar para a glória de Deus. A ciência e a criação. Muitas pessoas elas questionam, elas discutem, falam que a igreja é contra a ciência. Se existem muitas teorias, a teoria do Big Bang, a teoria da genética e outras tantas teorias e outras tantas evoluções da ciência que passaram por monges, por padres da Igreja Católica, certo? Então você pode pesquisar, Padre Lemaitre, quem mais é? Agora me fugiu a mente aqui, mas existem outros padres. Você pode procurar aí padres cientistas. Você vai ver, na Idade Média, os padres eram assim, não eram só padres, mas eles estudavam, eles buscavam o estudo e tudo mais, tal. Então a questão das origens do mundo e do homem são enriquecidas com as descobertas da ciência, que aumentam ainda mais a admiração ao Criador. Quando Lemaitre, o padre Georges Lemaitre, ele descobre, ele cria a teoria do Big Bang e apresenta ao Papa, o Papa, ele não condena Lemaitre. Pelo contrário, ele diz assim, ó, agora nós podemos explicar que Deus existe. Nós podemos provar que Deus existe. E aí Lemaitre vira para ele e fala assim, calma, vossa santidade. Não é assim. Porque Deus não pode ser provado. Bom, Deus não pode ser provado. Provado no sentido cientificamente. Nós não podemos provar como podemos provar que tem esse controle, que tem esse óculos aqui. Não podemos provar, né? Apalpar, vamos dizer assim, né? Ver com os sentidos. A gente precisa, né? Se não for por Jesus Cristo. Mas vamos lá. Então, cada descoberta da ciência, ela enriquece a origem do mundo, a teoria da criação do mundo por Deus. Então ela não exclui, por exemplo, o mundo ele tem bilhões de anos. A Terra também tem bilhões de anos. O ser humano está na Terra somente há 100 mil anos. 200 mil anos, né? E como registro, como assim, a primeira vez que houve um registro dos homens foi até 6 mil anos atrás. Ou seja, existem aqui bilhões de anos em que o homem não existia na criação, em que o homem ainda não existia. Depois, nos últimos 200 mil anos, eu posso estar enganado se é 100 ou 200 aqui, tá? Eu não vou lembrar de cabeça, não. Mas pode estar entre 100 e 200 mil anos que o homem existe. Mas o primeiro registro do homem, que o homem faz de forma consciente, de forma racional, e que existe, não melhor, que sobreviveu, melhor dizendo, né, até hoje, ele se refaz de 6 mil anos atrás. O primeiro o registro mais antigo de humanidade que existe, né, são registros que o homem interferiu ali na natureza, né? Então, para você ter uma ideia, então existe um espaço assim gigante de criação, porque Deus continua criando a humanidade. Existe um espaço gigante de criação que nós não temos ciência, nós temos noção, né? E a ciência ela pode ir descobrindo e ajudando a nós, nos ajudando a entender melhor a criação, tá? Então ela não trabalha contra, mas a ciência trabalha a favor de Deus. Ela trabalha a favor da religião. E qual é o sentido da criação? Não é somente uma questão de saber quando e como, mas qual o sentido da origem da criação. E se o mundo provém da sabedoria, da bondade de Deus, qual é a razão do mal? De onde ele vem? Quem é por ele responsável? Será que existe uma libertação do mesmo? Vamos lá. Não é somente uma questão de saber quando e como, mas qual o sentido da origem da criação. No sentido de que
O Gênesis, ele vai falar justamente não de uma forma literal, mas de uma forma para explicar o que aconteceu, né? Então, o agiógrafo, né, aquele que escreve o livro do Gênesis, ele não está interessado em saber a ordem dos fatores, se quem foi criado primeiro, se foram criadas as plantas, se foram criados os animais. Não, ele não está interessado nisso. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado em falar: Deus criou. Mas ele está interessado também em falar na relação do homem com Deus. Como era a relação do homem antes do pecado original, né? Também no sentido de falar sobre a entrada do mal no mundo, a entrada do pecado no mundo, né? Por que que existe o mal? Para que que existe o mal? Nós responderemos isso aqui, né? Mas se eu não me engano, em outras catequeses, eu já disse, né? O mal, ele existe na humanidade, ou se eu não falei isso, eu falei em algum outro vídeo, ele existe na humanidade justamente para dar a liberdade de escolha do homem. E essa liberdade, ela retrata o amor que o homem responde a Deus. Então, é como se fosse assim, ó, se você tivesse a única opção, se a única opção sua fosse amar a Deus, você não amaria livremente, porque seria a única opção. Exemplo, você tem opção entre voar e não voar? Não, você não tem. Você não consegue voar, não é da sua natureza voar. Então você não consegue voar, então não é uma opção. Então você é preso a uma realidade que não te permite voar. Então, da mesma forma, mas quando o homem ele tem a liberdade e tem a opção de obedecer ou não obedecer a Deus, aí ele demonstra o seu amor, porque quando ele obedece, ele demonstra seu amor a Deus. Correto? Vamos prosseguir então. As várias explicações da origem. A origem de tudo é respondida de várias formas por outras religiões e crenças, e é uma busca própria do homem. Ou seja, essa busca do homem sempre ocorreu, do homem que procura saber qual é sua origem, de onde nós viemos. Tudo é Deus e o mundo é... E aí existem algumas teorias. A teoria de que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que a evolução do mundo é a evolução de Deus. E essa heresia, isso aqui é uma heresia, é um erro, se chama panteísmo. Outra heresia, outro erro também é dizer que existe dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, e em luta permanente, que é o maniqueísmo ou dualismo. Ou seja, Deus existe alguém que é oposto a Deus. Satanás não é oposto a Deus. Porque se nós falamos isso, nós falamos que Satanás tem a mesma força que Deus, ou uma força oposta a Deus, e não é. É irrelevante. A força de Satanás é irrelevante à força de Deus. Correto? Deus é muito mais forte, muito mais forte. Tá bom? O mundo material, outro erro também é a gnose, que diz que o mundo material é mau e objeto de repúdio ou de superação, certo? Então, ou seja, nós devemos superar esse mundo, nós devemos repudiar a matéria. Tudo que é matéria é errado. Os gnósticos, eles procuram não ter filhos, porque você dar uma matéria para uma outra pessoa, né? Porque é ser isso, né? Você dar um corpo para uma pessoa, não só dar uma vida para uma pessoa, é torná-la também pecadora. E aí os gnósticos, eles creem nisso. O mundo tenha sido feito por Deus, mas depois de o ter feito, o abandonou a si mesmo. Se chama deísmo. Esse erro se chama deísmo. Esse erro a gente vai encontrar, quem assistiu a série Supernatural, a gente vai encontrar ele lá. Tá? Eu gosto muito dessa série, mas existem muitos erros, óbvio, né? Catequéticos. Eu não assisto pelo motivo catequético, assisto por gosto mesmo e tudo mais. Mas lá eles retratam essa ideia. E a gente precisa compreender que isso é um erro também. Acreditar que Deus, ele criou a humanidade e depois ele abandonou a humanidade. Falou assim, agora vocês se viram, cada um por si. Não é assim. Deus não fez dessa forma. E aqueles também que rejeitam qualquer origem transcendente do mundo.
e veem nele o puro jogo de uma matéria que teria existido sempre. Ou seja, o mundo sempre existiu. As coisas sempre existiram, certo? As coisas sempre existiram. Então, não existe Deus. Não existe Deus. Não existe uma força que criou do nada o mundo, a criação e tudo mais, que é o materialismo. Deus se revela progressivamente. Então, Deus vai se revelando progressivamente, né? Na criação, Deus vai mostrando progressivamente a sua existência, a sua essência, melhor dizendo. Não é sua existência, porque lembra que a gente falou que Deus não existe, tá? Deus não existe, Deus é. Quem existe somos nós, porque para existir, nós precisamos existir em algo. Para ser, eu não preciso ser em algo, eu não preciso depender de algo. E Deus não depende de ninguém para ser, para existir. Deus revela progressivamente ao seu povo que é criador de todos os povos e de tudo. Ele vai falar isso lá desde o Gênesis 1 até o Gênesis 3, que o Gênesis 1 ao Gênesis 3 ocupa um lugar especial. E nele podemos encontrar uma linguagem solene, verdades da criação, verdades da origem e do fim, verdades da sua ordem e da sua bondade, da bondade de Deus, verdades da vocação do homem, a vocação do homem, qual é a vocação do homem, do drama do pecado e da esperança da salvação. Então aqui, o que o Gênesis quer replicar? Ele não quer falar que o homem foi tirado, a mulher foi tirada da costela de Adão e foi aquilo. E, um detalhe, existe uma teoria, né? E essa teoria, isso não é dogma. Existem pessoas que acreditam tanto no poligeísmo quanto no monogenismo. Acho que é monogenismo mesmo. É poligeísmo. Poligeísmo, monogeísmo. Isso, é isso mesmo. Poligeísmo é a consideração de que existiam vários Adãos, né? Vários Adãos. Ou seja, Adão, o nome é próprio, é do homem. O significado da palavra Adão é homem. E o significado da palavra mulher, Eva, é mulher. Então, pode ser que se considere aqui o Adão como todos os homens e Eva como todas as mulheres, certo? Ou pode ser também ou pode ser que Deus criou. O que ele está falando aqui? O poligenismo, ele fala tanto quanto a criação de vários homens e várias mulheres, ou a criação de um homem e de uma mulher, que é retratado mais figurativamente no Gênesis, mas isso não exclui a possibilidade de ser poligenismo, tá? E podemos dividi-lo então em três partes: a criação, a queda e a promessa da salvação. No Gênesis 1 ao Gênesis 3, nós podemos dividir por essas três partes: a criação, a queda e a promessa da salvação. Correto? Conseguiram entender isso aqui? Vamos passar para a próxima parte. Eu pergunto se conseguiram entender isso aqui. Eu quero só que você responda aí na sua cabeça, né? Eu não vou saber. Se não conseguiu, volta e para entender um pouquinho mais. Pega também o catecismo também para a gente entender um pouquinho mais, certo? Vamos lá. A criação é obra da Santíssima Trindade. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e assim começa o Gênesis. Deus deu o princípio, e não nessa frase, nós entendemos três coisas aqui. Nós entendemos que Deus deu um princípio a tudo que existe fora dele. Ou seja, ele existe desde sempre, eternamente. Deus, então, não em um momento, porque o tempo também não existia. Deus cria o tempo. Então, quando Deus cria todas as coisas, ele cria o tempo, ele cria as realidades, ele cria a matéria, ele cria as coisas espirituais, as coisas materiais. E só ele é criador. E tudo que existe depende dele. Então, existem três verdades aqui, ó. Que existe um princípio, e esse princípio aqui é o princípio da humanidade, é o princípio da criação. Existe também que só ele é criador desse princípio. Deus é criador desse princípio. Só ele é criador.
E tudo que existe depende dele. Então não existe nada que esteja fora de Deus. Tudo que existe, existe em Deus. A Santíssima Trindade trabalhou em unidade na criação. Lembra lá quando Jesus, quando o Pai, quando Deus, ele fala, ele vai falando assim, né? Faça-se isso, faça-se aquilo. Ou seja, ele fala para fora. Ele fala para a criação. Ele fala para as coisas. Ele fala para o firmamento, para os astros, para o sol, para as estrelas, para o universo, para as plantas, para os animais. Quando ele vai fazer o homem, ele abre uma. Ele muda o discurso. Ele não fala faça-se. Ele fala façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, esse façamos está no plural. Se está no plural, Deus está falando consigo mesmo. Deus está falando consigo mesmo. O Criador, que é o Pai, fez todas as coisas pelo seu Filho. Ou seja, é um Pai que ama e faz tudo pelo seu Filho. Toda a criação foi feita por Jesus Cristo, para Jesus Cristo. E na sabedoria do Espírito Santo. É o Espírito Santo, então, que é a sabedoria, certo? Você não entendeu Santíssima Trindade? Volta na última aula para você entender. Você não pegou a última aula, volta para você entender Santíssima Trindade, principalmente a analogia sobre a palavra, o pensamento e o sopro. Bom, o mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas não para aumentar a sua glória, mas para manifestar e para comunicar. E para a comunicar. Ou seja, quando você pensa assim, por que Deus quer ser adorado? Deus precisa ser adorado mesmo? Ele precisa da minha adoração? Não. Ele não precisa da minha adoração. Ele pede a minha adoração, ele pede que você o adore, porque assim ele manifestará a glória dele em você. Então, a manifestação da glória de Deus, Deus cria toda a humanidade, não para que ele se ensoberbeça e fale assim, olha quanto eu sou poderoso, olha quanto eu sou potente, olha quanto eu posso todo... Não, não é por isso. Não é por isso, ele não precisa disso. Ele não é soberbo. Ele não é soberbo. Ele fala e ele cria todas as coisas para manifestar a sua criação à criação. A glória de Deus, então, é a manifestação e a comunicação. É esta manifestação e a comunicação. Sua glória é a nossa felicidade. É o convite de Deus às bem-aventuranças, a bem-aventurança de Deus. Então é Deus chamando a sua felicidade. É Deus eternamente chamando o homem à sua felicidade. Correto? Nós vamos falar um pouco, vamos terminar aqui e aí depois nós vamos entrar em algum momento aqui falar sobre um pouco mais sobre o Gênesis, tá bom? Para nós identificarmos algumas coisas aqui dessa criação, a beleza desse simbolismo do Gênesis, tá bom? O mistério da criação, parte 4 agora. Deus cria com sabedoria e por amor. Ou seja, quando o Espírito Santo ele vem em Pentecostes, ele vem em Pentecostes como fogo, como sopro, né? É um sopro, é um vento que entra ali, mas são línguas de fogo que derrama. O fogo, ele significa a iluminação da inteligência. O fogo, a iluminação da inteligência. O sopro, o vento do Espírito Santo, ele comunica o impulso da vontade. Então, lembra que eu já falei aqui que Deus é razão e vontade, e nós também, como imagem e semelhança deles também, somos razão e vontade? Então, Deus cria a partir da sua sabedoria, Deus cria com sabedoria e por amor. Qual é o motivo que Deus cria a humanidade? O motivo é que ele é amor. E como ele cria a humanidade? Com a sua sabedoria. Então, sabedoria, amor, razão e vontade. Sabedoria, razão, amor, vontade. A vontade dele total é amor. Deus não quer nada que não seja amor. Que não passe pelo amor, que não passe pela dinâmica
que não passe pela dinâmica do amor, correto? Num círculo só existe um centro. Podemos colocar apenas uma coisa no centro, ou adoração, ou idolatria, ou egocentrismo. Então aqui existe já o indício do pecado original. O que é o pecado original? Deus é o centro da criação, porque ele é o criador. Todas as coisas originam dele. Todas as coisas partem, surgem dele. Mas quando o homem, criatura, ou qualquer outra criatura, né? E aqui nós colocamos também os anjos, os demônios que se colocaram, se corromperam. Quando nós colocamos outra coisa no lugar, no centro, na origem disso, olha para você ver tanto que a criação é séria, tanto que a entender isso aqui é sério. Quando nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, quando nós colocamos Deus no lugar de Deus, nós estamos adorando. Quando nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, nós estamos idolatrando. Ou seja, não é uma latria, não é uma adoração, mas é uma adoração a ídolos. Idolatria. Adoração a ídolos. Quando eu me coloco no lugar de Deus, é egocentrismo. E é isso aqui que o homem fez. O homem quis se colocar no lugar de Deus, assim como o demônio quis se colocar no lugar de Deus, assim como Lúcifer quis se colocar no lugar de Deus. Ele quis ser como Deus. Ele quis ser como Deus. Ele quis ser outro centro. E não existe outro centro. Não existe outra origem. Então, o homem ele peca quando ele tira Deus do seu lugar. Quando ele tira Deus de onde ele deveria estar. A vontade de Deus é amor. E ele quer que sejamos amor em todas as coisas. Então, da mesma forma que Deus é amor, ele quer que nós sejamos amor em todas as coisas. Então, colocamos o amor como centro das nossas vidas. Por isso, os 2 mandamentos resumidos de Jesus, eles envolvem o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. São 3 movimentos de amor aqui, se você não percebeu. É um movimento a Deus, também é um movimento ao outro, mas é um movimento ao outro que é refletido pelo movimento que existe em mim. O movimento de amor que existe em mim. Deus cria do nada. Não havia nada pré-existente. Não havia nada pré-existente. Não existia nada. Apenas Deus que era. A gente sabe já a diferença entre ser, entre essência e existência. Deus não existia. Deus é. Deus é. Eu sou. Tá? Lembra disso. Não havia nada pré-existente. 2. Não teve ajuda de ninguém. Deus não teve ajuda de outra criatura. Porque quando a gente fala assim, porque aí Deus criou os anjos e os anjos iam dando sugestões. Não, mentira, não existe isso, tá? Isso é heresia. Não existe isso. Deus somente quem criou todas as coisas. Ele criou sem a ajuda de ninguém. Sem a ajuda de ninguém. Nem dos anjos. Nem dos seres mais superiores que você possa imaginar que existem. Deus não utilizou a ajuda de ninguém. E não é uma emanação necessária da substância de Deus. Ou seja, o que é uma emanação necessária? Quando o homem nasce, é natural que ele caminhe. Ou seja, é uma emanação necessária. Então, não é como se fosse um progresso, não é como se fosse Deus vai progredindo. Chegou um momento que falou assim, agora eu tenho que criar a humanidade. Não, não é isso. Deus existe desde sempre e ele não precisava criar. Ele não precisava criar. Não é como se chegou um momento onde outra coisa inspirou, outra coisa externa inspirou Deus a criar, forçou Deus a criar. Não. Não é isso. Não existe esse forçar. Deus não foi forçado. Deus, na sua liberdade, cria o homem. Deus também cria o homem, o mundo ordenado e bom. Então, se você for reparar, o mundo ele é ordenado e bom. Por isso, o próprio Deus fala, né? E viu que isso era bom. Deus criou isso e viu que era bom.
Deus criou o homem e viu que era muito bom. A sabedoria de Deus é ordenada e boa, né? Eu tô falando bom aqui, mas não é bom, é boa, né? A sabedoria de Deus é ordenada e boa. Boa. A ordem é esta. A ordem de Deus é esta. E ordem aqui não é mandato, mas no sentido de ordenação. Tudo foi criado para o homem. E o homem está destinado para Deus. Então, a gente já falou isso aqui já, se eu não me engano. Nós já falamos isso aqui, mas o catecismo ele sempre vai rodeando, né, como uma espiral. Então, de repente, ele vislumbra aquilo que já foi vislumbrado ali anteriormente. Então, assim, ó, Deus cria todas as coisas para o homem. Não no sentido de que o homem seja o mais importante, porque Deus é o mais importante. Mas no sentido de que, como destinatário, quem vai receber todas as coisas criadas é o ser humano. Deus não precisa da criação. Deus não precisa da criação, entenda, né? Ele não faz a criação para os anjos, ele faz a criação para os homens. Até mesmo os anjos, tá? Até mesmo os anjos. Então ele cria todas as coisas para o homem, para auxílio do homem. Mas ele cria o homem para Deus. Então, a criação é destinada ao homem e o homem é destinado a Deus. O mundo é bom, o mundo é ordenado porque existe essa ordenação. As coisas criadas foram criadas para o homem, destinadas ao homem, e o homem foi destinado a Deus. E o mundo é bom porque é destinado ao homem. Mas não é só porque é destinado ao homem, mas porque vem de Deus. Se existe um destinado, se existe um destinatário, existe um remetente, certo? Deus é o remetente. É isso mesmo que eu tô falando? É isso que eu quero dizer, né? Remetente, destinado. É isso mesmo. É quem manda, quem envia a carta. Quem envia a carta é Deus. Então, Deus envia a carta ao homem. Se existe alguém que recebe a carta, que somos nós, o mundo é destinado ao homem, então existe alguém que enviou essa carta. Esse enviar a carta é bom porque vem de alguém que não pode fazer algo que seja ruim, que é Deus. Certo? Deus transcende a criação e está presente nela. Vamos lá. Existe a criação, certo? Para Deus. E fora da criação existe Deus. Deus é muito maior do que a criação. Deus é muito maior do que a criação. Então existem coisas fora de Deus? Não, já entendemos isso aqui. Também não existem, e tudo que existe, existe na criação. Existe na criação. Coisas até mesmo que nós não vimos. Coisas que nós nem sabemos que existem. Né? Porque o universo, ele é assim, o que o homem conhece do universo é pouquíssimo. É uma porcentagem minúscula, microscópica. O ser humano é microscópio. É microscópico, né? Perto da criação total. Deus está acima de tudo, ok? É infinitamente maior. É infinitamente maior. Ou seja, ele é infinitamente maior do que a criação. E Deus está presente em tudo. Também no mais íntimo. Lembra lá daquelas aulas de conjunto de matemática, né? Então, é um conjunto simples aqui. Existe a criação aqui, né? Esse dedo aqui meu aqui, ó, que tá mexendo aqui. É a criação e fora, né, é Deus, né? Só que infinitamente. Então, só a ponta do meu dedo aqui é a criação. O resto, assim, eu falo, resto de infinitamente é Deus. Certo? E Deus está presente também aqui na ponta do dedo. Não só fora, mas também na ponta do dedo. Correto? Conseguiram entender isso aqui? Deus sustenta e conduz a criação. Lembra lá que eu falei que, então, Deus ele não criou as coisas e depois ele abandonou o ser humano? Então, Deus ele sustenta. Pelo Espírito Santo, ele sustenta todas as coisas. Não somente lhe dar o ser e a existência, ou seja, nós somos e existimos, mas também sustenta a todo instante no seu ser. Ele é fonte de sabedoria, liberdade, alegria e confiança. Vamos lá, vamos entender isso aqui então. Então Deus, ele não somente
cria as coisas e abandona, mas ele mantém a criação. Ele sustenta a criação, correto? Então nós precisamos entender isso aqui. Nós precisamos entender que Deus ele continua se manifestando e conduzindo a criação. A criação ela está em continuidade. É o que falaremos no próximo tópico. A criação está na continuidade. Lembra que lá no Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, ele vai criando, e aí quando ele quando ele cria o homem, ele não dá mais nenhuma ordem, ele não faz mais nada. O homem é a excelência da criação, a última coisa que é criado, né? Quando eu falo que o homem é a humanidade, porque a mulher e o homem foram criados juntos. Ainda que demonstrem de uma forma simbólica que, né, mas foram criados juntos, certo? Porque não faz sentido ele criar todos os animais juntos e depois criar o homem e a mulher separados. Existe uma simbologia espiritual nesse sentido do que nós falaremos depois sobre isso. Em outro momento, em outra oportunidade, em algum seminário sobre a criação, nós falaremos sobre isso. Mas quando ele cria o homem, o que eu queria dizer? Quando ele cria o homem e não cria mais nada, porque a partir do homem é que o homem vai alterar a criação. A partir do homem é que Deus dá autoridade. Então, aí por isso que o homem que dá nome às coisas já não é mais Deus. Deus não fala, faça-se a luz. A luz agora, quem dá o nome? A luz é o próprio homem, não é Deus. Essa luz, né? Deus não nomeou o sol, a terra, as estrelas, os animais, as plantas. Quem nomeou foi o homem. Só que esse nomear foi relembrado pelo hagiógrafo, por quem escreveu o Gênesis, como a forma, mas quem deu o nome foi o homem. Quem deu o nome foi o homem. Então Deus ele não cria dizendo o nome das coisas. Ele apenas pensa. Todas as coisas são criadas. Por isso a criação ela continua. A criação não saiu completamente acabada do Senhor. Olha aqui. Deus não terminou a criação. Deus não terminou a criação. Ele continua criando. Ela está em estado de caminhada. Ou em latim, in statu vie. O que quer dizer isso? Ela continua caminhando progressivamente para chegar na sua perfeição. Qual é a perfeição? A glória de Deus. O homem está destinado a Deus, está destinado à felicidade e à glória de Deus. Também para alcançar uma perfeição última a ser atingida. Então, o homem, ele é convidado à glória de Deus, que é essa perfeição, que é essa unidade com Deus, correto? Que é essa unidade com Deus. Então, existe um processo de aperfeiçoamento da criação. E esse processo é o que nós estamos participando através da igreja, através dos sacramentos, através da salvação de Cristo. Correto? Então, estamos no tempo da misericórdia. Estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da bênção de Deus. E é essa bênção que Deus está derramando sobre nós. A bênção da sua manifestação, do tempo, do seu kairos, né? Era a palavra que eu estava querendo lembrar aqui. É o kairos, porque existem duas simbologias do tempo. O tempo cronos, que é o tempo cronológico, e o tempo kairos, que é o tempo da graça, que é o tempo existente fora da cronologia, certo? A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Então, tudo aquilo que vai providenciando para que o homem chegue à perfeição, né? E aqui eu não falo somente numa forma genérica, ou seja, para todos, por exemplo, né? Você pensar que Jesus nascer, como nasceu, onde nasceu, quando nasceu, foi o que proporcionou a morte de Jesus. Talvez hoje Jesus não seria morto. Se você for pensar, né, o tempo de barbárie que era naquela época, se você for pensar hoje, talvez Jesus não fosse morto.
talvez Jesus fosse descredibilizado, mas ele não seria morto. Porque hoje entende-se que a humanidade entende que existe um processo de humanização. Mas essa humanização, ela só acontece por conta da Igreja Católica. Se você for reparar, o mundo era bárbaro antes da Igreja Católica. A partir da Igreja Católica, quando eu falo Igreja Católica, a partir que a Igreja Católica assume o poder, não o poder político, mas ela vai influenciando a política, você vai percebendo que os políticos eles vão mudando o pensamento. A gente não pode ser tão bárbaro assim, né? A mulher ela é vista como objeto e depois ela já é tratada como algo a ser respeitado a partir da igreja, né? Foram nos últimos, sei lá, 1.700 anos que foi pensado sobre isso, certo? Antigamente não era assim. Antigamente não era assim. Mas vamos lá. Vamos pensar que a humanidade evoluiu, né, sem Jesus. Eu discordaria que não evoluiria. Mas se Jesus nascesse hoje, Jesus não seria morto, Jesus seria cancelado, Jesus aconteceria um monte de coisa, mas Jesus não seria morto. Porque a morte, aplicar a pena de morte hoje, é quase assim, é para uma pessoa muito, e assim, em alguns países somente, né? Nem o catecismo ele aprova a pena de morte, mas alguns países apenas prolongam isso. Então, assim, dependeria muito de onde Jesus nascesse. Por isso, o tempo também é providente onde Jesus nasce. Essa divina providência, que eu quero falar, estava falando da divina providência, é que todas as coisas concorrem para que a perfeição aconteça. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você ama a Deus, né, a divina providência ela vai agir para que você chegue na perfeição. De uma forma concreta e direta. Deus nos convida à confiança na sua providência divina, na sua providência. Então ele vai convidando a sua providência. E vamos falar então mais um pouquinho de providência. Providência e as causas segundas. Deus permitiu que a criação participasse da criação. Foi o que eu disse antes, né? O homem muito mais participa dessa criação, pois domina sobre todas as criaturas, todas as outras criaturas. Vamos lá. Existe uma influência das árvores em relação à sobrevivência do homem, em sobrevivência da vida. Sem as árvores, sem a vegetação, a humanidade seria totalmente diferente. É uma criação, então ela faz parte da criação. Entende que existe uma influência das plantas, e assim existe uma influência também dos animais, e assim existe uma influência também da água, e assim existe uma influência também da terra, e assim existe uma influência também do vento, do fogo, de tudo. Tudo que foi criado influencia na criação. Se fosse um pouquinho diferente, ou se não existisse, talvez nada funcionaria, não existiria ser humano. E também o ser humano, muito mais, ele participa dessa dominação, porque ele domina todas as coisas. Domina, que a gente já entendeu, que domina, quando no Gênesis fala sobre dar o nome, dar o domínio. Dar o domínio, o homem tem um domínio sobre todas as coisas. Dominai sobre todas as coisas. Dominem sobre todas as coisas. Certo? E aqui eu quero concluir com a questão do escândalo do mal. Por que o mal existe? Porque Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal. Porque ele não quis. Simplesmente assim. Porque ele não quis. Quer dizer que ele permite o mal? Bom, primeiramente a gente precisa entender o seguinte. A gente precisa entender que nenhum mal é mal total. Tá? Lembra que eu falei que não existe um opositor perfeito a Deus? No sentido de que Deus é todo bem, né? Deus é todo bem, e existe algo que seja todo mal. Quer dizer que nem Satanás é todo mal? Sim, nem Satanás é todo mal. Nem Satanás é todo mal. Então, Deus ele permite o mal não no sentido de que
existe o mal perfeito. Não existe um mal perfeito, existe o bem perfeito. O bem perfeito é Deus. 100%. Então quer dizer que, por exemplo, Satanás, existe um resquício de felicidade quando Satanás perde uma alma. Quando ele consegue perder uma alma, quando ele consegue levar uma alma para o inferno. Existe alegria. Olha aqui, ó. Alegria. Fruto do Espírito Santo em Satanás. Você entendeu isso? Satanás, ele tem uma espécie de alegria que ainda remete-se à sua criação, que remete-se à bondade de Deus. Então, não existe ninguém totalmente mal. Existe apenas alguém totalmente bom. É Deus. Mas não existe alguém totalmente mal. Então, ele permite o mal, Deus permite o mal, para que do mal se tire um bem. Foi aquilo que eu falei na semana passada. Lembra que eu falei? O maior sofrimento, né? A gente fala assim, por que Deus permite o sofrimento? Bom, se do sofrimento ele tirou a própria salvação de Cristo, por que ele não permitiria o sofrimento também para mim? Por que eu seria menor que ele? Então, olha aqui. Jesus, ele, para nós finalizarmos então, né, tá aqui para cá, para nós finalizarmos então e refletirmos sobre isso, nós precisamos entender que Deus criou todas as coisas e ele criou conforme, e Deus criou elas por amor e livre, por amor, para o amor e para a liberdade, para o amor e para a liberdade, certo? A liberdade, ela está na vontade. A liberdade e o amor estão na vontade. Então, quando o homem, quando Deus, ele cria o homem, ele cria todas as coisas, ele as cria de forma livre, principalmente os seres espirituais, os seres inteligentes, anjos e seres humanos. Então ele cria todos os inteligentes de forma livre. Então, aqueles que não são dotados de razão, eles não são livres, certo? Deus criando tudo livre, ele também dá a liberdade, aquilo que eu disse anteriormente. Ele dá a liberdade para você escolher. Porque se ele te dá uma opção só, você não escolhe. Você não escolhe. Então, por isso, Deus, ele permite o mal. Mas o mal não sai dele. O mal é uma ausência do bem. Então, né, da mesma forma que as trevas não é as trevas, do mesmo jeito que as trevas é a ausência da luz. Do mesmo jeito que o frio é a ausência de calor. Então, o que nós queremos dizer aqui? Deus, ele criou todas as coisas perfeitas e para a perfeição e para a sua glória. E nós somos destinados à glória de Deus. Nós somos destinados à glória de Deus. Falar um pouquinho sobre o Gênesis agora, né, só para nós terminarmos, tá? Estourando o tempo, mas a gente precisa entender que no Gênesis não existe uma representatividade perfeita. Não foi daquela forma que aconteceu. Pode ter sido daquela forma, pode não ter sido. O importante do Gênesis, quando você ler o Gênesis, é que você perceba o movimento que existe em você. Hoje, eu sou Adão, hoje eu sou Eva. Pecando, oferecendo o pecado ao outro, né? Oferecendo a desobedecendo a Deus, não adorando a Deus. Qual é o fruto proibido? Qual é o fruto proibido? E aí eu falo isso aqui para muitas pessoas, né? O fruto proibido está ali no Gênesis. Está ali no Gênesis. Por exemplo, Deus, ele fala assim, ó, domine sobre todas as criaturas. Mas ele fala assim, ó, domine sobre mim, domine sobre o seu criador, para Deus, para o homem. Não. Deus não quer, Deus não permite o homem dominar sobre ele. Isso não dá um nome a Deus. Deus não, o homem não nomeia Deus por muito tempo. Só Deus se nomeia, dá o seu nome ao ser humano. Então, o pecado original é tirar Deus
da sua divindade no centro do coração do homem. Então, no centro do coração do homem existe Deus que deve ocupar aquele lugar. Quando ele não ocupa o seu lugar, o que eu quero dizer aqui? O pecado original é o pecado de desobediência a Deus, de descredibilização. O homem que crê em Satanás, crê na serpente e não crê em Deus. Não crê no seu Deus, que diz que se desobedecer, se adorar outra coisa que não seja a Deus, você vai morrer. Então, o pecado original é dizer, quando ele fala do fruto proibido, é dizer assim, não adorarás a outro Deus. É o primeiro mandamento. Não adorarás a outro Deus. Não terás outros deuses. O Deus, ele vai falando o tempo todo sobre essa adoração. Não ter outros deuses. Não ter outros deuses. Não fazer de outra criatura um Deus. Né? Porque é isso. Né? Qualquer outra coisa que seja colocar algo que seja fora de Deus como Deus é uma adoração. Dinheiro, sexo, luxúria, prazer, blá, 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 blá. Qualquer coisa, um copo, uma imagem, né? E aqui você entende o que eu estou falando de imagem, não estou falando das imagens religiosas, católicas, né? Que são totalmente diferentes, que remetem o ser humano a isso, a tudo, né? A Deus, que remetem o ser humano a Deus, mas as imagens que são idólatras mesmo, correto? Então, o Gênesis é isso. O Gênesis ele precisa ser visto de uma forma espiritual, de uma forma catequética. Como o próprio Jesus, ele ensina em parábolas. Ele não ensina em parábolas ricas, né? A gente vai lá, pega uma parábola de Jesus e a gente medita ali dia e noite nas parábolas muito mais ricas, né? Cada vez mais ricas. E sempre tem algum padre que fala uma coisa muito mais bonita. Fala assim, olha isso aqui, tá vendo essa dinâmica dessa parábola? O Gênesis é uma grande parábola. É uma parábola que o próprio Deus conta para o agiógrafo. E o agiógrafo vai passando isso para frente, correto? Quero que você leia e medite o Gênesis essa semana dessa forma, bom? Dessa forma. Não somente o Gênesis, mas esse trecho também do parágrafo 279 até o 324. Tá vendo? É pouca coisa, mas é muita coisa. E você que assistiu até o final, eu não falei para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Então você já sabe, né? Pelo amor de Deus, não vou prolongar aqui não. Mas você que ficou até o final, quero que você comente aqui, tá? Comenta aqui para mim. A gente vai colocar uma palavra, coloca assim, no princípio, tá? Porque começa o Gênesis no princípio, então a gente coloca assim, no princípio. Coloca assim, só isso. No princípio, e aí eu vou entender que você escutou, que você assistiu até o final. Comenta aqui, então, isso. E compartilha com outras pessoas também. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem muita gente que não é inscrito no canal, que não tá assistindo os vídeos todo dia, que tá até agradecendo e não é inscrito. Pelo amor de Deus, gente, por favor, vamos lá. Se inscreve no canal, principalmente, pede para outras pessoas se inscrever também, tá bom? E é isso, então, ficamos por aqui. Nós encerramos aqui com quase uma hora de aula, né? E agradecer a todas as pessoas que têm me dado o seu testemunho. Se você tem um testemunho a respeito dessas aulas, né, continue. Essas aulas é destinadas não só para catequistas, mas também para catequizandos, mais de preferência também para catequistas, certo? Passe para você que é coordenador de catequese, você que é catequista, passe para outros catequistas também, para que eles possam também ter uma outra base, ter um outro lugar de estudo, certo? E é isso. Então Deus abençoe você e até a próxima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.